Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, por favor? Na pessoa do nosso irmão Douglas, eu quero saudar todos os membros da comunidade Lançai Redes. E na pessoa da Cirleia e do Haroldo, eu quero saudar todos os membros da Renovação Carismática Católica da Diocese de Anápolis, os aqui presentes, os que nos acompanham em suas casas, queridas crianças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje essa comunidade completa 23 anos, né? Coisa boa. Quem é que estava aqui desde o início? Levante a mão para eu ter uma noção. Desde o início, Os outros saíram ou já estão com Deus, é isso? Mais saiu ou mais está com Deus? Mais está com Deus, vamos pensar assim, de qualquer maneira, né? Irmãos, que alegria celebrar esta data com vocês, né? Porque 23 anos não são 23 dias, né? É uma caminhada já grande. Uma mulher e um homem de 23 anos já pode ter filhos, né? E até muitos filhos já, né? Se tiver começado a trabalhar cedo, né? Assim a comunidade também já tem idade para ter muitos filhos, para ter muitos frutos. E é bom celebrar isso junto com Deus, dando graças, mas ao mesmo tempo entregando para Ele o caminho que se segue, o futuro, o que está por vir, porque Ele é o Senhor da história e nós só queremos fazer o que Ele quer que nós façamos. Então, somos convidados nesta missa mais uma vez a nos colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o que queres daqui para frente? Eu quero meditar com vocês 3 pontos da liturgia de hoje. O primeiro, na primeira leitura do livro que nós vemos no Êxodo, Moisés sendo retirado das águas. E logo em seguida já apresenta ele grande, né? E vendo a injustiça que estava sendo cometida com os filhos de Israel. E ele vai lá e olha 2 irmãos, egípcios lá, judiando de um irmão dele. Ele olha para um lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém, vai lá e mata o sujeito. Aí dá errado, ele tem que fugir para não ser morto. É interessante a gente olhar isso, porque assim, Moisés, nós sabemos que ele é colocado como aquele que vai libertar o povo de Israel da escravidão. E esse peso era colocado sobre ele. E ele achava que era do jeito dele, foi lá e matou. Mas ele não libertou nada, ele só se complicou também e teve que fugir. Mas quando ele vai na sarça ardente ali, já no seu lugar de fuga, e ali ele tem a sua experiência de Deus naquela sarça ardente,
e Deus fala a ele como é que ele quer que este povo seja libertado, ele volta e tudo acontece como Deus quer, e o povo é libertado. Assim também é muito importante na nossa vida, na vida da comunidade. As coisas na vida do cristão, elas não são como nós queremos, mas é como Deus quer. Chiara Lubick, ela diz assim: é muito melhor o menos perfeito na unidade do que o mais perfeito na unidade. É muito melhor o pequeno na unidade do que o forte fora da unidade. O importante é que nós caminhemos com Deus. O Papa Francisco, ele tem repetido muito um ditado africano, se eu não me engano, que diz assim: se você quer chegar rápido, caminhe sozinho. Mas se você quiser chegar longe, caminhe junto. Então, uma comunidade Lançai Redes, uma comunidade cristã católica, ela é convidada a caminhar juntos. Por isso Jesus constituiu os 12. Por isso ele constituiu comunidades, grupos, não sozinhos. Porque sozinho nós não podemos viver a caridade. Somente em comunidade, na convivência, podemos expressar o amor. Então Moisés, quando ele estava agindo por conta dele, achando que era ele quem ia libertar, que era ele quem ia fazer, nada deu certo. Mas quando ele entendeu que quem fazia era Deus e que era do jeito dele, tudo foi se encaminhando. Aconteceu no tempo dele? Não, foi no tempo de Deus, na paciência, no caminho ali que Deus foi mostrando. Isso para que nós também tiremos esta lição, de que é importante receber o envio. Se a gente não recebe o envio, vocês sabiam? Sabem, claro que sabem. Né? Todo padre ele pode ser um exorcista, né? Todo padre tem o poder de fazer o exorcismo, mas ele não pode fazer o exorcismo se não receber o mandato. Ele tem que ter o mandato do bispo, porque senão o demônio zomba dele e brinca com ele, porque ele não tem o mandato, porque o demônio sabe que só pode ter poder sobre ele quem está na unidade com o seu bispo, com o Papa, unidade com Deus. Então, desta maneira, uma comunidade unida, ela tem grande poder, uma família unida tem grande poder, tem grande força, não por si mesmos, mas é porque aonde tem o amor, Deus ali está. Aonde tem o amor, Deus está. E aonde não tem o amor, Deus ali não está. Então, coisa boa não acontece. Então, o mandato na nossa vida, recebemos pelo nosso batismo, pela crisma, quem é casado pelo sacramento do matrimônio, ordenado pelo sacramento da ordem, mas para caminharmos em unidade, porque o sacramento, ele não é para nós, ele é para o próximo, ele é para o outro, é para sermos um sinal de Deus na vida do outro. Então é esse o mandato que o Senhor nos dá. Um segundo ponto, pegando do Evangelho. O Evangelho de hoje faz a gente lembrar com muita concretude aquela palavra de Jesus que diz assim: a quem muito foi dado, não é? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que eu realizei em ti, eles já teriam se feito penitência e se convertido. Ou seja, se eu tivesse feito tanto que eu fiz por vocês, eu tivesse feito para eles, eles já teriam convertido. Então Jesus como que reclamando com eles porque eles não souberam reconhecer o sinal de Deus e a presença de Deus no meio deles, e por isso, no dia do juízo, aquelas duas cidades, Sodoma, né, e Tiro e Sidônia, vão então julgá-los. Então, podemos dizer assim, que Sodoma, Gomorra, eram cidades que já eram condenadas pelo povo, por causa do que se lá vivia, eles não eram hospitaleiros e também a falta de moralidade entre eles. Então já eram condenados. E Jesus diz, Sodoma, Gomorra vão condenar vocês. É como se Deus dissesse assim, Maria, João, Paulo, eu estou falando o seu nome, tá? Mas para não ser muito direto, né, assim, para ninguém se sentir condenado, eu não vou jogar nome de ninguém que eu conheço. Mas para dizer assim, João, Paulo, Maria, se eu tivesse feito na vida do Celso, se eu tivesse feito na vida do Antônio o que eu fiz na sua vida, eles já teriam se convertido. Mas você
que está aqui na comunidade Lançai Redes, que participa da missa todo dia, que comunga, que confessa e ainda não se converteu, pois eu te digo que aqueles que não participam aqui, que estão lá no mundo, e que você olha para eles e fala prostituta, vadia. Você sabe que eu quero abrir um parênteses. Gente, mas me dá uma raiva tão grande quando eu vejo uma mulher olhando para outra e chamando a outra de vadia, só porque não é amiga dela, né? Ou seja, uma menina, às vezes é de família, mas assim, sei lá, olhou para o namorado da outra, só olhou, não falou nada. O olho bateu. Tá certo que tá errado, não tá certo também. Mas para dizer, olhou assim, a hora que olhou, o que é essa vadia? Ou seja, a mania de. Ou seja, justo, aí eu quero fechar o parênteses e dizer: aquela que você chama de vadia, pois é ela que vai te julgar no juízo final. Ou ela vai ser julgada com muito menos rigor do que com você que se acha santa, imaculada e seguidora de Jesus Cristo. Então, isso é um chamado para nós assim, de não jogar fora as pérolas que Deus está nos dando, de não jogar fora as oportunidades que Deus nos dá de nos convertermos. Nós sabemos da veracidade da Eucaristia. Ninguém de nós que está aqui duvida da Eucaristia, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Deus presente. Ninguém de nós duvida do sacramento da penitência, da confissão. Nós cremos verdadeiramente que nós somos perdoados quando nos confessamos. E assim por diante. Então, espera-se de nós frutos de conversão e de penitência. Lembra do evangelho do domingo? Que temos que produzir frutos. O nosso fruto é esse. O fruto que a gente produz, qual é? É que a minha vida seja sinal de Deus para o outro. Então, assim, o casal que namora e que namora de maneira errada, olhando para você, casal que namora e que namoram de maneira certa, eles olhem para você e sintam vontade também de viver um namoro santo e viver a castidade. Para que o casal, a família que vive de maneira correta, seja modelo para os outros que vivem de maneira errada, para que olhando para eles se sintam motivados e ver que é possível. Para que o seu filho, olhando como você trata a sua esposa, queira também casar. Para que a sua filha, olhando como você trata o seu marido, ela também queira se casar. Ou seja, que dentro de casa ela viva uma situação de amor e de harmonia, que ela deseje também ter uma família, que ela deseje também ter filhos. Eu comentava na missa do domingo que quando São João Paulo II morreu, nós não temos a capacidade de imaginar quantos sacerdotes nós temos no mundo que sentiram o chamado vocacional com aquele homem, com a vida daquele homem. Quantas pessoas que até hoje leem a vida de São Francisco de Assis e querem se entregar a uma vida de castidade e de pobreza por causa dele, por causa da vida dele. Isso é produzir frutos. Então a nossa vida ela tem que produzir frutos de conversão. E aí ele fala, já teriam feito penitência, né? E tudo isso, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas e aquela coisa toda. Então assim, eu não oriento ninguém a vestir silício. Não oriento ninguém a ficar colocando cinza na cabeça, a não ser na quarta-feira de cinzas. Mas eu orientaria, assim, ficar uma hora de joelho diante do Santíssimo. Eu diria, faça essa penitência. No início vai ser uma penitência. Depois você vai dizer, Dom, não foi penitência. É porque o joelho dói no início. Depois ele cria couro grosso, ele fica calejado. Depois, vai embora. Eu diria, faça uma lécio divina todo dia, uma leitura da Bíblia todo dia, anotando ali. Faça essa penitência. Tudo isso vai nos ensinar a amar mais o outro. Então, essa penitência que Deus, Jesus quer que nós façamos, o amor para com o próximo. E por último, eu gostaria de falar sobre o que celebramos hoje, os 23 anos da comunidade Lançai Redes. O Douglas e aqueles que começaram, eles sabem muito bem as motivações que começaram essa comunidade, né, Douglas? As motivações. Essas motivações, elas não podem retroceder nem 1 centímetro, mas elas têm que aumentar a cada dia, porque senão ela deixa de ser aquilo que é. E o motivo pelo qual Deus a chamou para existir. Para a vivência de uma comunidade, é muito importante
o propósito de santidade. Nós não podemos arredar o pé nem um pouquinho sobre o propósito de santidade que é colocado em nossos corações por Deus, as bem-aventuranças. Sede santos porque o vosso Pai Celeste é santo. A santidade nos seus membros, santidade na convivência, capacidade de perdoar, porque quando a gente está convivendo, aí a gente vê as diferenças, né? Tem os desencontros, mas tem que haver o perdão. Nós não podemos jamais nos permitir odiar ou ter indiferença dos outros dentro da comunidade. Ninguém tem que se sentir melhor do que o outro. E nós não temos uma paz a qualquer custo. Nós temos uma paz que vem do fruto de Deus, mas se for preciso debater e discutir, então nós vamos debater e discutir, mas para poder encontrar a verdade que é Cristo. Então, de tal maneira que a vivência da castidade para os casados e da castidade para os solteiros é muito importante para aqueles que se colocam no caminho de Deus. Porque hoje vocês sabem, né, como é que a maioria dos jovens vivem os seus namoros. Sabem muitos casais como vivem o seu matrimônio. Qualquer um tem o direito de viver do jeito que quiserem, mas para nós nos chamarmos católicos, nós temos que viver de acordo com o que Jesus pede. Então não percamos isso, não nos acostumemos com as coisas de fora, não nos deixemos atrair por aquilo que o mundo propõe, porque é atrativo, mas nós sabemos as consequências. A comunidade, ela é chamada a construir junto. E eu acredito que tudo que foi construído aqui, aquela capela linda que ficou agora, foi com o dinheiro doado por todos os membros da comunidade. Não é verdade, Douglas? Então, numa comunidade é muito importante isso, a colaboração. Mas é também muito importante a transparência da comunidade. Que não se tenha dúvidas da administração financeira. Que não se tenha dúvidas do que é feito e do que é deixado de fazer. Eu ficava olhando. Padre Paulo Henrique virou para mim ontem na missa do Segue-me e falou assim: Dom Dilmo, a hora que nós colocamos o pináculo da igreja lá, vocês viram como ficou bonito? Aí ele falou assim: as doações aumentaram ainda. É claro. Aonde as pessoas veem que tem honestidade e transparência, ninguém tem receio de doar e de fazer o bem, porque sabe que está sendo revestido no bem comum, no bem daquilo que é proposto. Então, que o desapego e a pobreza sempre faça parte das nossas vidas. Que nós nunca desejemos ser ricos para nós, mas ser ricos para poder ajudar o outro, para poder ajudar aquilo que precisa. Então, que não percamos esse propósito também que Jesus nos ensinou. Outra coisa tão importante também é a vida missionária de uma comunidade. A gente não pode se cansar, não. Quanto mais idade a gente tiver, mais a gente tem que ter ânimo, né? E os novos também tem que deixar de preguiça, porque celular, essas coisas... Rapaz, mas mexer com a juventude assim tem que ter paciência. É uma coisa boa, boa demais. Mas tem uns que é forgado demais, preguiçoso demais, moleza. Se não ficar com o ferrão ali, não vai não. E tem que chegar o ferrão, porque senão cresce mole. E a gente já tem que crescer sabendo para o que fomos chamados. E assim, mas se apertar muito, desiste. Melhor desistir agora do que na frente. Ou se não, ficar aquela pessoa, um peso morto que a gente tem que carregar na comunidade. Então, vocês sabem que falava do jugo, né? Que eu não sei se vocês já trabalharam com boi, assim, cangado, de puxar carro de boi, essas coisas. Então, é 2 a 2. Então, às vezes, tinha até 6 bois. Então, três duplas, né? Cangada ali. E aí, rapaz, o cara que está com o ferrão tem que ficar de olho que tem um desses bois, vendo que os outros estão puxando o peso, fica ali, ó. Ele fica aqui atrás e o outro na frente. Então o outro tem que ficar puxando ele e os da frente lá morrendo para puxar os de trás, que chega a tá trotando. Aí a gente vai e chega o ferrão no lombo do bicho, mas aí ele puxa, que é uma beleza, sabe? E aí ele vê que não estamos de brincadeira. Então nós temos que estar atentos a isso. E isso é aceitar as ferroadas que Deus nos dá também. Como quem diz assim, deixa de fazer corpo mole, ai de mim se eu não evangelizar. Nós temos uma missão e nós somos feitos, a igreja ela é missionária. Então não nos cansemos da missão. Não façamos corpo mole para a missão.
A gente tem o tempo de descanso, tem o tempo de oração, mas quando é para a missão, então vamos lá e dar o melhor de nós, porque a igreja ela é missionária. E o Papa Francisco tem tocado muito neste ponto de uma igreja de portas abertas e de uma igreja em saída. Então, que a gente não se esqueça desses propósitos também. E por último, falando a Douglas, eu falo a toda a comunidade, a capacidade de caminhar em unidade com a igreja. De caminharem, nem sempre vocês vão ouvir de mim ou de Dom João ou da igreja o que gostariam de ouvir, mas com certeza, pode ter certeza disso, vocês vão ouvir o que precisam ouvir. E o que precisam ouvir, nós sempre vamos falar. Deus nunca deixou de falar algo que era necessário. Lembra quando Jesus falou: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em mim? A partir deste momento, alguns deixaram de segui-lo. E ele ainda vira para os outros. Jesus era provocador. Em vez de ficar caladinho, ainda vira para os outros. E você? Né? Você já viu quando você fala uma coisa para o seu filho ou para alguém da comunidade? Você que é coordenador, que está ali na liderança, aí você fala para alguém que é para fazer assim. E aí você vê que ele ficou desagradado naquele momento. Você percebe? Quando você vê que torceu o bico, que emburrou. E aí ainda vira e fala para ele: ficou emburrado? Você vai ter 2 trabalhos, de emburrar e desemburrar. Vamos, vai lá e fazer o que eu te mandei. Ou seja, Jesus fez a mesma coisa. E vocês não vão querer ir embora também? Aí Pedro: Senhor, a quem iremos? Então caminhar na unidade externa, mas na unidade interna também como comunidade. Então vamos abaixar um momento a nossa cabeça, pedir a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha das Vocações, que neste ano vocacional possa reacender em nossos corações o desejo de santidade. E se a minha vida não está no caminho da santidade, que Maria interceda para que a minha vida entre no caminho da santidade e que neste caminho permaneça até a minha morte. Que Maria interceda para que haja entre nós unidade, para que haja amor entre nós, membros de comunidades, amor entre nós, membros da igreja, para que Jesus tenha lugar em nosso meio. Que Maria interceda para que nós tenhamos um coração de pobres, que nós não tenhamos desejos de grandezas mundanas, de fama, de poder, de vaidade. Que o Senhor nos dê o desejo, sim, de santidade, de crescer no amor, de crescer no desapego, de crescer no amor aos irmãos, e que nos livre destas tentações, e que nos dê a graça de sermos honestos em tudo aquilo que Deus nos confia, que nós não escapemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nos mantenhamos em linha reta até o Senhor, caminhando por aquela porta estreita, mas que é aquela que nós queremos entrar. Pedindo ao Senhor que nos dê a graça da obediência, mesmo quando somos contrariados, mas se é a verdade, que a verdade tenha sempre lugar no nosso coração, para que possamos sempre agradar a Deus mais do que aos homens. E nesse momento que se segue com este fundo musical, coloque diante de Deus o seu coração, coloque diante de Deus a sua vida em comunidade, o seu discipulado, o seu seguimento a Cristo, para que nós nunca desistamos, que nós sejamos homens e mulheres de esperança, que não tenhamos medo nem receio de sairmos para anunciar aquilo que o Senhor nos envia a dizer, que nós sejamos a boca dele, que sejamos a voz da palavra, como foi João Batista. E peça a Jesus que complete no teu coração aquelas palavras que faltaram.